Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica da Família. Seja muito bem-vindo, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Oremos ao Senhor para que possamos ouvir a sua voz e assim glorificarmos o seu santo nome. Pai Santo, Pai de amor, nós te damos graças porque chegamos a este momento tão especial onde buscaremos a tua palavra, buscaremos orientação do Senhor para a direção das nossas vidas. Fala conosco, Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e assim glorifiquemos o teu santo nome, Pai. Queremos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Grande bênção. Motivo de louvor, motivo de gratidão a Deus eu tenho, porque você está conectado conosco. Estamos aqui transmitindo a nossa Escola Bíblica da Família, uma transmissão manifesta pela família Barueri, uma igreja que realmente se preocupa com os irmãos, com os seus membros. E aqui estamos para servir a cada um de vocês, para dedicar nosso tempo, e assim o Senhor será grandemente glorificado e o corpo do Senhor será aperfeiçoado. Nós estamos falando sobre as 4 disciplinas da fé cristã. Na última semana já manifestamos uma aula, já falamos sobre isso, falamos sobre o jejum e agora, hoje, iremos falar sobre a oração. Muito bem, disciplina significa obediência aos preceitos, obediência às regras. A disciplina ela demonstra constância. Não existe disciplina sem constância. Não existe disciplina sem método, sem uma forma. A disciplina, ela demonstra respeito aos regulamentos e submissão às regras. A disciplina ela não apenas conduz ao conhecimento ou à instrução, mas ela faz com que tenha manutenção à ordem e aos princípios da nossa fé. A disciplina ela é necessária porque ela vai forjar o caráter do indivíduo, sendo um instrumento de Deus para nos conduzir a sermos uma nova criatura em Cristo e a um relacionamento completo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, é claro. Como filhos de um Pai que nos ama, busquemos ser disciplinados, ou seja, busquemos ser corrigidos, busquemos ser orientados a uma busca constante e assertiva para uma prática de fé madura e frutífera. Por isso, nós estamos dedicando a nossa Escola Bíblica da Família com o tema, com nosso tema, as 4 disciplinas da fé cristã. E para isso, nós estamos trabalhando 4 princípios. O jejum, que falamos na última semana, a oração, que iremos falar hoje, a vigília, que será a próxima semana, e assim, na última aula, falaremos sobre a meditação da palavra do Senhor. Na última aula, nós falamos sobre o jejum, como disciplina da fé cristã, que nos leva a abandonar as questões fúteis de nossa alma, levando-nos à dedicação daquilo que realmente importa, a uma vida de dependência de Deus e uma expectativa
da grande dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta semana, nós iremos falar sobre a oração como uma disciplina a ser cumprida por todos aqueles que amam a Cristo, por todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, esteja atento para os próximos minutos. Tenho certeza de que o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações e assim seremos tocados, impactados pelo Senhor. Que o Senhor abençoe a sua santa palavra ao seu coração e o nome do Senhor seja glorificado. Primeira pergunta que eu gostaria de lançar para iniciarmos a nossa conversa, nosso momento aqui é: orar ou rezar? Esta é uma dúvida comum, especialmente para aqueles irmãos que tiveram a sua origem religiosa na Igreja Católica, até mesmo em outras religiões também, mas a Igreja Católica é mais comum falar rezar, não é? Vamos entender a origem dessas palavras, orar e rezar, né? E certamente essa elucidação, esse entendimento vai nos dar uma boa resposta sobre orar ou rezar. Pois bem, avançando, vamos entender primeiro o que era orar. Nós vamos falar mais sobre orar, vamos voltar a esse tema. Mas, para resumirmos um pouquinho aqui, orar, o verbo orar, tem a sua origem no latim, na palavra oro, que significa dizer, falar. Este verbo, ele deriva dos termos oral, ou dito, ou falado. Ele traz o entendimento de uma prece, na forma de uma fala, como na forma de uma conversa. Isto significa orar. Já a palavra rezar, ela tem o seu verbo, o verbo rezar, ela tem a sua origem no latim também, só que o seu termo é recito, que significa recitar, ler em voz alta, apresentar lendo, citar, pronunciar uma fórmula, repetir, dizer de cor. O termo rezar se implica melhor a preces prontas de autoria de terceiros ou que aprendemos e repetimos, não é? Temos alguns textos bíblicos que são comumente usados como rezas por alguns cristãos. São eles o Salmo 23, o Salmo 91, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13, o conhecido, Pai Nosso, entre outros textos. Muitos outros textos também são usados como reza, não é? Não há nada contra essa prática, mas também não há nada, na palavra de Deus não dá nenhuma ordem bíblica, nós não temos nenhuma ordem bíblica para a prática de reza, seja para esses textos que citamos ou mesmo para outros textos que sejam usados ou que são usados frequentemente em algumas orações. Em Mateus, capítulo 6, versículo 7 diz: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos." Este termo, vãs repetições, não se refere à repetição de um pedido, mas esse termo ele significa como um murmúrio vazio, ou preces longas que confundem como verbosidade ou como excesso de palavras que se tornam insignificantes a uma vida de piedade. Portanto, a Bíblia não faz nenhuma proibição do uso de rezas, mas é importante notar que a prática de uma reza se faz necessário conhecer o texto. A Bíblia não fala, não proíbe ninguém fazer, mas também não orienta ninguém a fazer. E quando alguém vai fazer uma reza, conforme estamos falando, é importante que aquele que vai rezar conheça o teor do texto, daquilo que ele está recitando, para que essas palavras possam ser palavras oriundas do coração do indivíduo. Talvez a reza mais praticada que nós podemos observar é o Pai Nosso, Mateus 6, 9 ao 13. Tenho certeza que essa é a reza mais usada. Infelizmente, eu percebo que muitas pessoas mal conhecem o Pai Nosso. Podem ler, podem falar, podem recitar, que é o que significa rezar. No entanto, a grande importância, o grande valor está em conhecer aquilo que está sendo falado.
Quanto ao exercício da oração, é sobre isso que nós iremos dedicar mais tempo, ok? Pois bem, o que é a oração? A oração é uma ação que visa um relacionamento com o divino, desenvolvida por uma relação transcendental ou metafísica e pessoal, podendo envolver uma conversa, um pedido, um agradecimento, e ainda que tenha um ato de louvor, seja com música ou não, mas a oração, conforme já falamos do verbo orar, é o oro, que é falar, que é uma peça com uma forma de conversa, uma forma de diálogo ali. Isso é a oração. Gostaria de ler um texto com vocês, que é o texto que está na nossa cartilha, a cartilha de identidade da Igreja Cristã da Família, que diz assim: a virtude da oração pessoal é uma graça importante que o cristão deve buscar e praticar. A oração pessoal não deve ser imposta, não deve ser uma obrigação, mas um relacionamento, um encontro de amor entre a pessoa que ora e Deus. Portanto, a melhor oração vem da busca pessoal e da intimidade com Deus. Uma das condições vitais é aproximar-se de Deus com um coração sincero, conforme vemos em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Está falando do batismo, né? Uma vida pessoal de oração leva a descobrir as riquezas de Deus que habitam as profundezas do coração. Deus dá um valor especial à oração. Assim, a oração pela manhã leva-nos à presença do Senhor, que deve ser louvado, desde o nascer do sol ao pôr do sol. A oração deve ser simples, confiante e sem levantar dúvidas. Nós observamos no livro, na carta de Tiago, irmão do nosso Senhor, no capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante os seus caminhos. Pois bem, a nossa oração precisa ser um ato de fé, na manifestação da nossa confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra pergunta bastante importante a ser respondida: quem pode orar? Seria a oração um ato exclusivo para os pastores ou para aqueles irmãos e irmãs considerados de um alto e elevado conceito espiritual? A resposta mais simples que poderíamos falar é não. No entanto, não é qualquer pessoa que está habilitada para orar, mas para louvor e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta habilitação está ao alcance de todas as pessoas que ousam crer em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário. Não existem atalhos para nos aproximarmos de Deus. Não existem intermediários que possam nos aproximar de Deus. Por isso, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Crer que Deus existe é o primeiro passo para se desvendar o grande e excelente plano de relacionamento que Deus tem para com a humanidade. Então é importante crer na existência de Deus. E não apenas crer na sua existência, mas que Ele se torna
o galardoador. Galardoador é aquele que galardoa, ou seja, é aquele que dá, que entrega o galardão, o prêmio, a homenagem, a glória. É crer na existência de Deus. Precisamos conhecer um Deus que é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Deus premia aqueles que buscam a sua própria glória, ou através disto, que buscam a sua glória através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Observe o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22. Ali esse texto é uma narrativa do nosso Senhor na sua oração sacerdotal. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. O Senhor Jesus tem nos dado da sua glória. Isso é o galardão do Senhor. A glória do Senhor manifesta sobre os santos. Precisamos crer que nós recebemos isso, porquanto a unidade com Cristo nos habilita a aproximação de Deus e assim nos relacionarmos com Ele, com o nosso Senhor Deus, por meio da oração. Agora, por que orar em nome de Jesus? Por que nós terminamos a nossa oração e falamos em nome de Jesus? Amém. Será que é como uma palavra mágica? Quando eu falo em nome de Jesus, tudo acontece? Não. Nós oramos em nome de Jesus porque é uma questão de autoridade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ainda no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A autoridade que Cristo conquista ao morrer no Calvário, ao entregar a sua vida por amor a mim e a você, e quando nós nos ligamos a isso, nos habilita a nos aproximarmos do Senhor. Quando nós falamos em nome de Jesus, nós estamos indo sobre a vontade de Jesus. Orar em nome de Jesus é conforme a vontade de Jesus. Tudo o que pedimos, devemos pedir para que Jesus usufrua daquilo. Porque as nossas vidas é de Jesus. E se as nossas vidas é de Jesus, tudo o que temos deve ser do Senhor. Então, se nós pedimos algo para Ele, é para Ele usar isto em nossas vidas. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Quando nós buscamos os nossos próprios prazeres, quando nós não buscamos glorificar a Deus com aquilo que temos, com aquilo que somos, nossas orações não serão respondidas. Em nome de Jesus significa buscamos em Jesus. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. É ele, pois a glória eternamente. Amém. Romanos, lembram? Isso foi eu trouxe uma palavra recentemente que eu falava do amém, do se agarrar àquilo. Pois bem, meus irmãos, se nós estivermos ligados ao Senhor, se nós pedimos para Ele, por Ele, certamente nossas orações serão respondidas. Esta é a questão. Quando falamos no nome de Jesus, nós estamos falando na autoridade de Jesus. É como se nós fôssemos buscar algo que é de Jesus, não é nosso, não é propriamente nosso. Mas Jesus nos deu autoridade para buscarmos isto em nome de Jesus. Temos muitas outras citações bíblicas que falam sobre a hora da oração, sobre a oração. Nós vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Esse texto nos recomenda, ali o apóstolo Paulo recomenda aos irmãos de Tessalônica para que eles vivam uma vida de constante oração, uma vida de constante relacionamento com o Senhor. No entanto, é importante desenvolver uma disciplina para a nossa vida de oração. Quando ele fala orar sem cessar,
Às vezes as pessoas, mas eu oro em todo tempo, eu oro no carro quando eu estou dirigindo, eu oro na faculdade, eu oro não sei aonde, eu oro enquanto estou trabalhando, mas nós estamos falando de um tempo dedicado à oração, uma disciplina de oração. É muito mais profundo do que estar só conectado com o Senhor. Isso é muito bom, isso é muito importante, mas você tem sido disciplinado a uma vida de oração, porque o tema da nossa lição é as 4 disciplinas da fé cristã. Nós falamos a primeira disciplina, o jejum. Vimos o quanto é importante a disciplina, o plano estabelecido para o jejum. E agora eu gostaria de falar com vocês sobre a disciplina para a oração, uma vida de oração, um tempo dedicado à oração. Os irmãos devem saber disto, evidentemente que se você não é membro da família Barueri, talvez você nunca ouviu sobre isso. Eu sou membro de um motoclube que se chama Missionários Motoclube Cristão. E todos os clubes tradicionais, todos os motoclubes tradicionais, eles têm um número que os representa. Cada grupo, cada motoclube tem o porquê daquele número. O número dos missionários é o número 57, que significa um compromisso que nós temos. 5 minutos de oração, 7 dias da semana. Ou seja, nós nos disciplinamos a estarmos orando 5 minutos diariamente durante os 7 dias da semana. Sabe o que isso significa? Disciplina. Disciplina de oração. É um propósito que nós temos por conta do motoclube a qual nós fazemos parte e os missionários, os membros do nosso clube, assim o fazem. Mas você, independente de motoclube, é claro, mas você deve ter a sua disciplina de oração. Se é 1 minuto por dia, se são 2 minutos, se são 5 minutos, eu não sei, mas você, assim como eu, precisamos ter a nossa disciplina de oração. Lhe aconselho a você desenvolver isso. Lhe aconselho a não fazer grandes propósitos. Lembram da aula de propósitos? Cuidado, olha o tempo que você tem. Mas façam propósitos que você realmente possa cumprir. E tenha uma disciplina de oração. Desenvolva uma disciplina de oração. Organize o seu tempo, organize a sua agenda para que você possa orar ao Senhor, para que você possa ter intimidade com o Senhor, hora marcada com o Senhor. Esta é a hora de orar ao Senhor. Isto é uma disciplina de oração. Isto vai mudar a tua vida. Isto vai mudar o conceito de uma vida de relacionamento com o Senhor. Não seja daqueles que só ora quando vai acabar o culto ou terminar o culto. Não seja daqueles que só ora quando alguém acha de orar pelas refeições. Mas seja aquele que ora porque tem um relacionamento constante, íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Discipline-se à oração. Discipline-se a uma busca constante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Uma grande bênção estar com você. Que você seja um homem, uma mulher de oração. Amém? Deus abençoe. Aliás, eu quero lhe fazer um bom convite para você desenvolver a sua oração. Nesse tempo de quarentena, a família Barueri, os intercessores da família Barueri trouxeram uma proposta fantástica. Todos os dias, das 10 da noite, às 22 horas, às 23 horas, o Ministério de Intercessão está ligado, está orando por meio do Zoom. Então, se você quiser fazer parte desse momento tão precioso de oração, entre em contato conosco, ou se você já está nas mídias sociais da família Barueri, certamente você tem um link que você possa se ligar ali aos irmãos e você vai poder orar junto com os irmãos. Faça isso. Tem sido um momento precioso que o Senhor tem falado profundamente conosco. Dedique-se à oração. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor porque o Senhor está em nossas vidas. Te damos graças porque é o Senhor quem nos levanta para o propósito de orarmos, de buscarmos a face do Senhor. Queremos pedir que esta ministração dessa noite alcance os corações dos nossos irmãos. Que eles possam disciplinar-se a orar, que eles possam disciplinar-se a buscar ao Senhor. Quando nós falamos, todas as vezes que falamos de jejum, nós falamos de oração, porque importa que estejamos em oração, Senhor amado, e que nós possamos ter essa vida de relacionamento com o Senhor, vida constante com o Senhor. Em nome de Jesus,
Deus abençoe a tua vida. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. Semana que vem iremos falar sobre vigília. Grande momento que teremos com o Senhor, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no seu coração. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.